Espírito. Sabemos que todas as coisas que o Senhor nos prometeu a seu tempo se cumprirá. Então nos dê graça, meu Deus, nos dê forças, nos dê perseverança, para que nós saibamos esperar, para que nós possamos acompanhar, ó Deus, a sua jornada e o caminho que tu tens feito para cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias 32, versículo 38. Inicialmente, na meditação desta noite, eu quero ler uma palavra do Senhor, que ele diz a Jeremias, sobre o desejo de Deus em nos fazer bem. Às vezes nós não temos muita noção sobre o que é bem. Achamos que bem é bom. Bem não é bom. Bem é geral. Tudo o que faz bem. Uma varada não é boa, mas é o bem. Uma disciplina não é boa, mas é o bem. Entende? Você consegue discernir a diferença de bem e bom? Então, Deus quer fazer-nos tudo de bem. E nós olhamos para Deus muitas vezes e rotulamos Deus como aquele que irá fazer para nós tudo de bom. Jeremias 32, versículo 38. Jeremias 32, 38. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna de não desviar-lhes de fazer e porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes, e plantá-lo-eis nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Podemos assentar. Você vê aqui a ministração de uma aliança de Deus com o seu povo. E ele inicia dizendo, e eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E então o Senhor começa a descrever tudo aquilo que ele planeja para cada um de nós. Deus tem planos para mim, ele tem planos para você. E ele diz assim, e eu tenho uma aliança com aqueles que são o meu povo. E ele diz assim, a minha proposta e a parte da minha aliança é essa. Ele diz, eu quero dar a eles o mesmo coração, que todos tenham o mesmo coração. E eu quero dar a eles um só caminho. Eu não quero que eles andem, cada um o seu caminho. Todos terão um só caminho. Diga o nome do seu caminho. Eles terão um só caminho, para que eles possam temer o meu nome, para o bem deles e o bem da família deles. E eu farei com eles uma aliança eterna. Eu nunca vou me desviar de fazer-lhes não o bom, mas o bem. Nunca vou me desviar de fazer-lhes o bem. E eu porei o meu temor no coração deles, para que eu nunca me aparte deles. Então a única maneira deles me terem todos os dias e momentos é o meu temor sustentado e levantado dentro do coração de cada um deles. E eu vou me alegrar deles, eu vou alegrar quando eu fizer a eles o bem. Quero que você vá comigo em Amós capítulo 13, versículo 3. Amós 3, 3. Deus escreve em Jeremias uma parte de uma aliança que Deus tem com o seu povo. Amós capítulo 3, versículo 3. Eu quero falar sobre 3 pilastras e 3 colunas da sua parte da aliança. Uma aliança é feita por uma parte só. Uma aliança é feita por uma parte só. Uma aliança é feita por 2 partes. Não existe aliança de uma parte só. Não existe aliança de Deus com o homem se o homem não tiver aliança com Deus. Aliança é feita de ambas as partes. Para que exista uma aliança, 2 partes devem estar inseridas no mesmo projeto. Então existe 3 pilastras da sua aliança particular com Deus. Se essas 3 pilastras não existirem ou não estiverem em ativa, não existe aliança sua com Deus.
Não existindo aliança sua com Deus, não há como estar dentro do projeto ou da proposta de Deus. Você tem que ter essas 3 pilastras. A pilastra da jornada, a pilastra do trabalho e a pilastra da correção. Essas são as 3 pilastras para que você possa estar dentro de todas as alianças de Deus com você. Sangue de Cristo, prosperidade, enfim, todas. Todas as alianças que Deus tem com você, de abençoar você, de curar você, de fazer o que for que você desejar que Deus faça para a sua vida. A sua parte da aliança se sustenta e é sustentada sobre 3 pilastras. A pilastra do caminho ou jornada, a pilastra do trabalho e a pilastra da correção. Sem essas 3 colunas ou essas 3 pilastras, não há aliança. Diga, eu estou entendendo. Primeira pilastra é jornada e caminho. Você sabe que nós temos um caminho. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Ou seja, Jesus estava dizendo que a nossa vida cristã é uma jornada da qual não podemos ficar parados. Nós temos uma jornada construtiva. Você tem uma jornada construtiva. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, fala de um crescimento gradual e progressivo na vida de todo cristão. O cristão não pode estagnar, ele não pode ficar parado. A jornada dele é crescente. Ele precisa entender isso, que quando Jesus diz, eu sou o caminho, Jesus estava dizendo, vocês vão ter que crescer, que andar. A vida cristã é uma jornada. E você não pode ficar tanto tempo estagnado, senão você infantiliza. Você não pode ficar tanto tempo em um só lugar, em uma só situação, porque alvo parado é alvo atingido. Então a sua jornada cristã, ela é um caminho, ela é um caminhar. Então o Senhor diz assim, vê aí o que está escrito em Amós 3:3. Eu quero andar com vocês. É isso que Deus diz? Uma coisa muito interessante que eu e você precisamos entender, que não é Deus que anda comigo, sou eu quem ando com Deus. Às vezes parece a mesma coisa. Às vezes parece a mesma coisa. Você dizendo rápido, Deus anda comigo, ou eu ando, tudo a mesma. Não é tudo a mesma coisa. Não. Deus não anda com você. Não é você que diz o caminho, não é você que dirige, não é você que diz para onde vai, não é você que diz o que vai acontecer. É você quem anda com Deus. Somos nós que andamos com Deus. Só que existe uma regra no Antigo Testamento que não se podia colocar animais diferentes arando junto. Animais diferentes, alturas diferentes, propostas diferentes, velocidade diferente, não podia acontecer. Não se podia colocar um cavalo e um burro arando junto, não ia dar certo. Então o Senhor dizia, não coloque 2 animais diferentes arando junto. Os animais devem ser igual, da mesma espécie. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando você está andando com Deus, você precisa entender que é Deus quem dirige o seu caminho, Deus quem dita a velocidade, Deus quem diz a direção e Deus que diz como você vai andar. Mas a Escritura diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. O Senhor olha para Israel e diz assim, nós estamos em uma jornada, Israel, e vocês precisam entender que vocês não estão andando comigo. Vocês querem a minha presença, vocês querem que eu esteja com vocês, só que vocês não estão de acordo. Não existe acordo entre nós. Não existe. Vocês sabem a minha vontade e faz a de vocês. Vocês sabem o que devem fazer, mas faz apenas o que vocês querem. Não há acordo entre nós. A primeira parte do acordo e da aliança sua com Deus é: a sua vida é uma jornada. E independente da situação que você está, pastora, mas eu queria que Deus me levasse apenas nos jardins. Às vezes Deus me leva para o deserto. Ele levou Israel para o deserto também. Mas se é Deus quem leva, Ele tira você dali. O pior é quando você vai com os seus próprios pés. Quando Deus te leva para o deserto, Ele te leva para te exercitar, para te ensinar, para falar ao seu coração e para tirar você dali. O que nós precisamos entender é que se a nossa vida é uma jornada,
Precisamos acordar com Deus as decisões a serem tomadas. O caminho a seguir é dele. Mesmo que seja um caminho difícil. Mesmo que seja um caminho difícil. Não há história se não houver caminho. Você nunca terá uma história se você não tiver uma jornada. A vida, você tem que andar sobre ela. Senão não funciona. Onde não há amizade entre você e Deus, não pode haver comunhão. Onde não há amizade entre você e uma pessoa, não pode haver comunhão. E assim também é com Deus. Se não houver amizade entre você e Deus, não há comunhão. Não há como vocês acertarem o passo. Não há. É muito fácil nós acharmos que a nossa vida cristã se resume em cantar canções, em vir à igreja, ouvir a palavra e fazer orações, e só isso. Tem que existir concordância. Tem que existir acordo. Você precisa concordar com Deus. Pastora, mas eu concordo em tudo. Será que nós concordamos em tudo? A nossa postura, aquilo que nós sentimos, as nossas reações, quando passamos por situações adversas, o que as nossas reações dizem, que realmente concordamos com Deus ou não? Jó, um homem experimentado numa jornada com Deus, ele diz assim: eu antes conhecia-te de ouvir falar, mas agora não. Agora os meus olhos te veem, é de perto, é de andar contigo. Eu precisei andar contigo para que te conhecesse. Será que nós dizemos que conhecemos a Deus ou literalmente temos conhecido a Deus? A nossa jornada, o nosso caminhar. Será que nós temos crescido? Será que nós temos melhorado? Será que nós temos amadurecido em nossa jornada? Será que nós temos deixado coisas, abandonado situações e ido em busca do nosso alvo e do nosso projeto? Diga para o seu irmão qual é o seu maior projeto. Diga, ser parecido com Cristo. Esse era o alvo de Paulo e esse deve ser o alvo de todos os cristãos. Esse é o nosso projeto enquanto estamos vivos. É isso que a Escritura diz, que ele morreu como primogênito para ser o primeiro entre muitos, e nós trouxéssemos então a natureza em nós de Cristo. Esse é o nosso maior projeto. E nisso nós vamos crescendo, nós vamos melhorando, nós vamos amadurecendo, nós vamos deixando as coisas de menino, nós vamos deixando as coisas infantis, nós vamos entendendo, abrindo os nossos olhos, consertando os nossos erros. Isso é amadurecimento. Jornada não significa que você é uma pessoa isenta de cometer erros. Jornada significa que você aprende com os seus erros. E de preferência com os dos outros. É isso que significa. E não quando você está passando por uma situação difícil, você começa a procurar o responsável e procurar o culpado. Não. De forma alguma. Nós somos pessoas maduras o suficiente para sabermos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se estamos passando por algo, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Existe o tempo para todo juízo, encerrar a situação e todo o propósito debaixo dos céus. E é Deus quem determina. E é por isso que você tem que concordar com Deus. E é por isso que você tem que ser submisso a Deus. Porque não há como você andar com Deus se você não estiver de acordo com Ele. Se você não concordar com Ele. Os métodos dEle, a maneira dEle, a palavra dEle. Ele manda. Deus manda. Deus manda. E se Ele diz que você vai passar por uma coisa, você vai passar por aquela coisa. E se Ele diz que você tem que fazer desse jeito, não é daquele nem do outro, é desse jeito. Senão não sai. Senão fica patinando. Senão não vai para frente. Quanto tempo o Espírito Santo demora para te convencer de algo? Ele vai ter que quebrar o quê? Seus conceitos, seus paradigmas, seu orgulho, seu preconceito. Ele vai ter que quebrar a sua autojustiça. O que o Espírito Santo tem que quebrar para fazer com que você seja convencido da vontade de Deus? Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, sim ou não? Vai andar ou não vai? Primeiro você precisa resolver as pendências. Para que você tenha acordo com alguém, resolva as pendências com essa pessoa. Qual é a maior pendência dos crentes com Deus?
achar que eles vivem uma injustiça. Não, porque não é justo o que eu estou passando. Falta de humildade e falta de gratidão. Essa é a maior pendência dos crentes. Eles se rebelam, eles se corrompem, eles se maculam, porque eles acham que é injustiça. É injusto, é injusto, é injusto, é injusto. Essa é a maior pendência, a falta de gratidão, a falta de graça, a falta de consolo, em sabermos que Deus está conosco. Não importa se o caminho é aplainado ou se é cheio de pedregais. Não importa se a situação é boa, confortável ou se ela é difícil. Se Deus está com você, porque você está com Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas Deus não anda em qualquer jornada. Não, Deus anda na jornada que Ele determinou, que Ele estipulou para você. Israel retribuiu o mal aos favores que Deus fez, e ele esperava que Deus lhes desse a sua presença. Eu quero ler um versículo para você, em Levítico 26, se você não quiser abrir, não precisa abrir, mas eu quero ler para você. Levítico capítulo 26, esse versículo é muito esclarecedor, versículo 23. Levítico 26, 23. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, quer dizer, depois de tudo aquilo, ainda estiver contra o Senhor, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quer dizer, como que nós vamos querer a bênção de Deus andando em sentido contrário? Pastora, como que eu sei qual é o sentido que Deus quer que eu ande? Jesus Cristo é o caminho. Diga, Jesus Cristo é o caminho. Sempre o sentido de Deus é o perdão, sempre o sentido de Deus é a graça, sempre o sentido de Deus é a humildade, sempre o sentido de Deus é a quietude, é o silêncio, é cuidar da sua vida, sempre o sentido de Deus vai ser isso. Não é muito difícil descobrir qual é o sentido que Deus quer para você, sempre. Sempre é o mesmo sentido, sempre é o sentido em direção à palavra, o sentido em direção à vontade de Deus. A primeira pilastra que eu e você temos, que é acordo com Deus. Eu tenho um acordo com Deus, você diz. E o meu acordo com Deus é eu andar junto com Deus. Não importa o que Ele quer que eu faça. Se eu vou engolir seco, se Deus quer que eu faça isso. Uma coisa muito interessante, que as 3 pilastras do seu relacionamento com Deus, da aliança, ela é fundamentada na situação, na base da palavra, onde você entende que Deus é soberano. Deus manda, você não pode ter problema com isso. Quando é que você vê que você tem problema com isso? Nas suas reações, na sua indignação, nos seus protestos, no seu mau humor, na sua ira, na sua revolta. Você tem problema com isso? Você tem problema com isso? Olha o problema de Jonas. Jonas não conseguia entender que ele não tinha Deus como soberano e absoluto. Deus é soberano, Ele manda. E nós fomos feitos em Cristo para obedecer. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir andar com Deus. Vocês vão ficar atritando. Não vai atritar, porque Deus não atrita com ninguém. Porque o Senhor diz assim: eu sei que vocês são gente, são barro, e eu não vou ficar contendendo com vocês para não dissolver vocês. E o que acontece quando você não concorda com Deus? Você vai ficar fazendo igual Israel, andando, dando voltas no deserto, 40 anos. É isso que acontece. Você não tem um começo e uma saída. Você fica dando voltas. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? É o que Deus estava dizendo para Israel. Vocês querem que eu leve vocês aos projetos de vocês, aos propósitos, às promessas, mas não há acordo entre nós. Eu mando e vocês não obedecem. Eu digo e vocês não fazem. Eu falo e vocês não ouvem. Tem acordo? Não tem acordo. É muito fácil todos nós dizermos que temos acordo com Deus. Pastora, é o seguinte:
Como eu faço para entender que eu preciso fazer um acordo com Deus? E eu preciso ter essa aliança e estar junto com Deus e andar com Deus. O que eu faço? Primeira coisa que você precisa entender, que tudo na sua vida é para a glória de Deus. Não é para o seu conforto, não é para o seu bem-estar, não é para aquilo que é bom para você. Tudo na sua vida é para a glória de Deus. Se você entender isso, fica muito mais fácil. O egoísmo tem predominado sobre os crentes de tal maneira que eles acham que o reino é para benefício deles, que o Espírito Santo é para ser servo deles, que a palavra é toda dirigida para aquilo que eles querem, é tudo para eles. O ser humano hoje se tornou um Deus, se tornou um ídolo. O coração do ser humano hoje é a maior idolatria que existe. E todas as coisas na sua vida têm um propósito, é para a glória de Deus. Se você entender isso, fica fácil. Você precisa entender isso e domesticar a sua alma, disciplinar a sua alma, que todas as coisas na sua vida, elas são para a glória de Deus. E você fica com o que sobra. Tem algum problema com isso? Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para glorificar o nome dEle. Seu rancor glorifica o nome de Deus, sua amargura glorifica o nome de Deus, sua soberba, sua empáfia, sua arrogância, sua direção própria, glorifica o nome de Deus? Não, então é muito fácil saber o contrário. Eu quero que você vá comigo em Lucas 11, 23. Lucas 11, 23. Eu quero falar da segunda pilastra, que é o trabalho. Jesus falando sobre libertação e sobre o governo das trevas. Ele disse um versículo muito interessante, que fica entre a libertação e a concretização dela. Lucas capítulo 11, versículo 23. Ele diz assim que tem gente que é contra ele e tem gente que espalha. Tem crente que é contra Jesus. Quando é que você é contra Jesus? Quando é que um crente é contra Jesus? Quando não é com Jesus. Você já tentou puxar uma criança embirrada? Você só consegue pegando no colo, meu irmão. Você acha que Deus vai ficar puxando você embirrado? Eu queria perguntar uma coisa para você. Você já abraçou a sua vida? Do jeito que ela é? Da maneira que ela é? Tudo que Deus tem feito? Ou que Deus ainda não fez? Você já abraçou sua vida e diz, essa é a minha vida e ponto? Ou você ainda continua com cabelos brancos, tipo, eu não gosto disso, porque isso aqui, porque eu gostaria disso. Porque tem gente que até hoje já está perto da tumba, da cova. E ele está falando, não gostei dos meus pais. Não queria ter nascido nessa família. Peraí, você está mais perto da cova do que qualquer outra pessoa. E você está querendo falar que você renuncia o seu útero? Isso é loucura. Você já entendeu sua vida, já assumiu sua vida, já assumiu suas escolhas. Tem gente que fez uma escolha lá atrás, há 1 ano, 2 anos, 10, 15. E quando fez a escolha, parecia que estava ganhando na loteria. E fez a escolha e ninguém podia ser contra. E tinha certeza que era de Deus e tal e tal. E agora? Fica porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque eu não gosto daquilo outro, porque eu acho isso, porque Deus não fez, porque Deus não faz. Assuma as suas escolhas. Seja responsável com aquilo que você optou diante de Deus. Rebobina, puxa na memória. Puxa na memória. As escolhas que você fez, as decisões que você fez, puxa na memória. Abraça a vida que Deus te deu. Ou aquela que você escolheu. Mas não fique ranzinza. Não fique perturbado. Não fique angustiado. Diz Deus, essa é a melhor vida. Porque eu não sou espírita. Eu não creio em reencarnação. Essa é a melhor vida que eu tenho. E a única que eu vou ter. Agora fica mal-humorado. Porque a vida sua não é igual a do outro. Não é igual de outro. Não é igual a sua. É sua. É sua. É sua. Eu vou arrancar meu olho porque ele não é azul. E eu gostaria muito de ter um olho azul. Você fez isso? Não. Assuma a sua vida.
Assuma a sua identidade, assume as escolhas que você fez. Jesus diz: quem não é comigo, é contra mim. É contra mim. Você não precisa fazer nada. Só de você ficar embirrado, só de você ficar mal-humorado, só de você ficar azedo. Tem gente que consegue acordar azedo, mal-humorado. Que ser humano em sã consciência levanta mal-humorado com a vida, com o dia que Deus deu, com as misericórdias renovadas? Que ser humano consegue? Eu não consigo entender isso. Um ser humano que recebe o dia de presente, ele levanta mal-humorado, ele não consegue olhar para o Espírito Santo dizendo: bom dia, meu amigo. Que esse dia seja para a glória do meu Deus, do Deus que eu tenho amado, do Deus que eu tenho servido. Tudo que tu colocares diante de mim será bem-vindo, bem recebido. Eis-me aqui mãos, pés, mente e coração para servir para a glória de Deus. Isto é cristianismo. Tem gente que consegue levantar triste. O que você precisa entender e compreender: Jesus diz: quem não é comigo? Porque Jesus diz: eu estou numa obra, essa obra é a sua vida. E você precisa entender que comigo quem não trabalha, espirra. Quem não trabalha, espirra. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Tem que ajuntar. Tem que trabalhar junto com ele. Tem que trabalhar junto, tem que trabalhar junto, tem que trabalhar junto. Está passando por uma situação, é junto com ele. Está fazendo qualquer coisa, é junto com ele. Vamos lá junto, vamos lá. É o seguinte: você está passando por essa situação. Não debanda não. Não debanda para o lado da ansiedade, para a desconfiança. Não debanda para o lado do medo, não. Vamos lá, junto comigo, fé. Você tem que ter fé em mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem algumas virtudes que são poderes que o ser humano transformou em sentimento. Existem inúmeras. Eu quero falar uma delas. Confiança não é sentimento. Confiança não é para ser humano ter por outro ser humano. Em nome de Jesus, entenda isso. Eu perdi a confiança em fulano, mas quem disse que um dia era para ter? Confiança é algo divino. Confiança tem a ver com a fé. Confiança é para o relacionamento do homem para com Deus e não do homem para com o ser humano. As pessoas transformam virtudes em sentimentos. Maldito o homem que confia no homem. Isso é uma maldição e todo mundo está praticando. Quem disse para você que confiança é sentimento? Eu quero que você me explique se isso está na Bíblia. Eu gostaria que você me explicasse quem ensinou você a depositar confiança no próximo. Pastora, mas eu não vou confiar no próximo, então que relacionamento que eu vou ter? Relacionamento de amor pelo próximo? O relacionamento de gratidão, de serviço, como o pastor pregou ontem, esse é o relacionamento. Agora, quando você fala: eu quero confiar nessa pessoa, você está dizendo: você está endividado e você me deve. É isso que você está dizendo. Você me deve. Você me deve. Isso é essa trajetória de confiança no próximo. Você me deve. Eu confio em você, ou seja, você me deve. Devemos uns aos outros o amor. E se você não pagar o amor, isso é seu e Deus. Pare de querer confiar nas pessoas. Quais são as pessoas que confiam nas pessoas? Pessoas que são apegadas no ser humano. Pessoas que são dependentes do ser humano e não são dependentes de Deus. Jesus diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus diz: agora você está passando um momento difícil, você tem que estar junto comigo, então você tem que ter fé. Agora você está passando por uma provação, está sendo humilhado, então você tem que ser humilde. Agora você está passando por uma situação, e aí Jesus diz o que você tem que ajuntar, o que você tem que ser com ele. Diga: trabalho. Tem que trabalhar. Primeira pilastra da sua aliança com Deus. Você tem uma jornada e você tem que ter um acordo com Deus. Segunda pilastra, você precisa trabalhar. Você precisa estar junto com Jesus. Não deixe o seu coração livre, pensando o que quer, sentindo o que quer. Terceira pilastra, vá comigo em Mateus 18. Essa aqui muitos crentes, hoje nós já estamos no fim, né? Logo, logo Jesus vai voltar, o Mezuzá fala sobre isso: fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está
perto, sede pacientes. Mateus capítulo 18, versículo 15, a doutrina do perdão. Seu coração não é seu. O Senhor Jesus fala algo sobre coração maculado. Mateus capítulo 18, versículo 15, ele fala sobre a disciplina e o perdão. Ele fala sobre a correção. Presta atenção no que está escrito no texto. Vamos lê-lo todo para que você compreenda. Primeira pilastra sua com Deus é uma jornada de concordância. Segunda pilastra sua é você ajuntar com Jesus. Você corresponder favoravelmente àquilo que a situação pede. Terceira pilastra é a correção. Você precisa ser corrigido. Todos nós precisamos ser corrigidos pela palavra de Deus. Crente sem correção não é filho de Deus, é bastardo. Correção não é algo que você deveria suspeitar ou você deveria achar ruim. Correção é selo da sua filiação. Quando você é filho de Deus, Deus te corrige. Correção é selo da sua filiação. E você não deveria ficar chateado e nem ficar triste. Você deveria ficar contente, porque a correção de Deus tem peso de glória. Jesus diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se teu irmão fizer algo contra você, chega nele e repreende. Se ele te ouvir, pronto, tudo certo, ganhou teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Leva testemunhas para repreender essa pessoa. E então a palavra é confirmada. Se não escutar você, dize à igreja. Diga à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como gentil publicano, um ímpio. É um ímpio, é um joio dentro da igreja. Então, o crente passaria por 3 tipos de correções. Uma correção em particular, uma correção atestemunhada e uma correção pública. Se dentro dessas 3 correções não surtir efeito, não é crente, não perca tempo, não faça mais nada, não aprendeu, não consertou, não quer nada com nada. Por quê? Porque você vai observar o que o Senhor Jesus diz agora. Então, o que nós precisamos entender, que a correção é bíblica. João diz, escreve, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, você pode continuar o texto? Meu pai é o lavrador, toda vara em mim que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Hã? Lembra do texto? Hã? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Lembrai-vos da argumentação que tem convosco. Deus repreende e castiga todo que ama e que recebe por filho. Não sejais bastardos, porque todo que Deus ama, Ele repreende. Repreensão e correção é selo. É selo. E a todo momento Ele tem cuidado de nós. E a todo momento Ele tem repreendido. E a todo momento Ele tem falado, por exemplo, hoje, Ele tem nos exortado. Vocês precisam acordar, fazer um acordo comigo e andar junto comigo. E não eu junto com vocês. Eu não vou andar junto com vocês. Vocês precisam trabalhar. Ou seja, o que a situação exige, vocês doem para ela. E terceiro, vocês precisam de correção. Porque a única maneira de eu me aliançar a vocês é eu poder corrigir vocês. A aliança de Deus com você é baseada nessas 3 situações. Jesus diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, ele diz sobre a igreja, está ligado no céu. E tudo que desligardes da terra, ou seja, o ímpio, será desligado no céu. Preste atenção comigo. A palavra vem como espada do Espírito Santo. E ela vem cortando, desferindo golpes, podando os ramos da videira. O ramo que não aceita a poda. 1 dia, 2 dias, dias e dias e dias e dias. E vai continuando vivendo a vida e vai continuando. Ele vai se esfriando, 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 esfriando. E quando vê, ele está desligado do céu. A única maneira de permanecermos ligados ao céu é por meio da poda pela palavra. Jesus diz, e deu à igreja
A autonomia e o céu, o juízo do céu, o tribunal do céu confirma o selo e o trabalhar da igreja. Você é corrigido pela palavra e você resiste à palavra. Você não quer a palavra, você não deixa a palavra fluir. O tribunal do céu acerta com a terra, com a igreja, e então há esse desligamento. Porque a única maneira da seiva existir em você é por causa da palavra. Entenda, você faz parte de uma igreja para poder fazer parte do céu. Igreja é corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Você faz parte da igreja não para que você se esfrie dentro dela, se perca dentro dela, se torne religioso dentro dela. Você faz parte da igreja para ser corrigido dia após dia e ser apurado e ser transformado até que a sua vida se torne como o sol do meio-dia. Não estamos aqui para não sermos incomodados. Não estamos aqui para sermos protegidos da palavra. Estamos aqui para sermos agredidos pela palavra. Palavra vem para agredir você. Palavra vem para contrastar você, para colocar você em xeque-mate, dizendo: e aí, o que você vai fazer com isso? Este é o objetivo. Ou você acha que a palavra vem como um conforto, como um travesseiro ou almofadas em suas axilas? Não. A correção de Deus sobre a sua vida firma e fecha o ciclo da sua aliança com Deus. Você não pode ficar sem correção. Você não pode ficar sem ser corrigido. Quando você fica sem corrigido, não passa a seiva, não passa o sangue, tem coisa errada. E Hebreus continua dizendo: não desmaieis quando por ele for corrigido. Não desmaieis, não percam os vossos sentidos. Não percam os vossos sentidos. Eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus é soberana. Deus manda, Ele é absoluto. Deus manda. E hoje tem existido dentro das igrejas muitos apóstatas. Eles não conseguem olhar para a Escritura, eles querem ficar dentro da igreja porque são religiosos, mas eles não conseguem aceitar a Escritura como ela é escrita. Eles querem sempre adulterar ou alterar o sistema da palavra. Não se pode. Não se pode, eu não posso, você não pode, ninguém pode. Ninguém pode tirar esse peso. Ninguém pode tirar o peso da palavra. É escrito, é Deus quem disse, pronto. É muito interessante quando Jesus nos explica por meio da parábola meios que as pessoas perdem o céu. Diga para a pessoa aí do lado, um só meio, por meio das parábolas que as pessoas perdem o céu, só uma. Talento, virgens, banquete. Quantas parábolas temos? Que Jesus diz que pessoas irão perder o céu. Quantas parábolas, inúmeras parábolas, escancarado diante de nós. E a gente olha para a Escritura e é como nada fomentasse em nós instrução e nada fomentasse em nós uma disposição. Poxa vida, eu vou andar com Deus, eu vou trabalhar para a minha vida e eu vou ser corrigido. Eu quero ser corrigido. Quem tem desculpa, não tem caráter. Quem tem desculpa, não tem correção. Não tem arrependimento. Quando Deus te corrige, você começa a encontrar desculpa. Desculpa. Não, mas eu fiz isso por causa dele. Eu fiz isso porque... Não, Deus, eu fiz. Ponto. Eu quis, eu achei, e eu fiz e pronto. Acabou. Isso é arrependimento. Eu fiz. Você fez? Fiz. Você fez? Fiz. Não faria de novo, mas fiz. Acabou. Acabou. Por quê? Porque o que ficou marcado em Pedro para Jesus não foi a queda dele. Pequei, Senhor, eu pequei sim, eu pequei. E eu me arrependo. É a capacidade e a honra de reconhecermos as nossas falhas que nos fará diferentes.
Eu reconheço, eu errei, eu pequei, eu segui o meu coração, eu fui pela minha ótica, eu quis, eu alvejei, eu não ouvi, eu busquei, amém. Será que é tão difícil reconhecermos os nossos erros? Você quer ver você pegar um religioso e você falar para ele, você falou, ele fala que não falou até o fim. Você sabe, marido que trai, que já está desavergonhado, que ele nega até o fim, Tem crente que é assim. Ele nega até o fim, não, eu não falei, não, eu não falei, não, eu não falei. Você sabe que ele falou, eu não falei. Agora, disse isso é arrependimento, meu irmão? Não. Arrependimento tem confissão voluntária, arrependimento tem abertura, arrependimento tem busca. Eu errei. Isso é caráter cristão. É isso que a palavra diz sobre a repreensão. Falou com ele particular, não ouve. Falou com testemunha, não ouve. Expõe para a igreja, não ouve. Abandona. Diferente de que as pessoas pensam que o céu é um albergue, né? Isso é gostoso em Jesus, porque ele é esclarecedor. Diga para o seu irmão, o céu não é um albergue. Ele não é um albergue. O céu está sendo construído e foi muito caro para ser construído. E nós vamos para lá, porque temos caráter. Vamos para lá, porque temos a graça de Deus que nos fortalece. Estabelecemos a nossa aliança com Deus em 3 pilastras. Andarmos com Ele, trabalharmos pela nossa história e sermos corrigidos por Ele. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu. A correção é a única forma de manter você ligado. Diz como houve a sua ligação com o céu. Diga, o sangue de Cristo. Todos nós, pelo sangue de Cristo fomos ligados. E a única maneira de você manter essa ligação é por meio da correção. Eu corrijo a quem eu amo e quem eu recebo por filho. Todos os dias, eu e você prostrados diante do altar do Senhor, como o salmista escreve no Salmo 139. Senhor, olha para mim, aberto, exposto, claro, vê se há em mim caminhos maus. Salmos 19, versículo de número 12. Senhor, livra-me dos erros que me são ocultos. Aquilo que eu não consigo identificar ainda, mas que está aqui dentro, em forma de miséria, em forma de carência, em forma de transgressão, em forma, Deus, de complacência, de toda argumentação, em forma de negligência. Arranca o mal que há em mim. Deus tem aliança conosco de nos fazer bem e não o bom. Quem sabe você está querendo o bom e Deus está fazendo bem. O bem de Deus às vezes é o avesso que você pensa. Às vezes o Senhor faz uma curva, só Deus pode fazer atalhos, e Ele faz tudo meio complexo, meio complicado, meio difícil, meio, e Ele não fala para você, e Ele não revela para você, Ele não conta para você, para provar o seu coração, para ver se você obedece ou não, para que no fim te faça o bem. Bem ou bom? Se for o bom, está com a pessoa errada. O bom é Satanás. Satanás faz tudo que é gostoso, tudo que é prazeroso inicialmente, depois ele leva para o inferno. Tudo que é prazer, tudo que é imediato, tudo que é desejo, o bom. Agora o bem. Quem quer o bem está com Deus e em Deus. Fala a mesma linguagem, tem a mesma postura. O que é que Deus quer de você e de mim nesta noite? Que tenhamos postura adequada para andarmos com Ele. Que tenhamos esforços para trabalhar junto com Ele. E que tenhamos caráter para sermos repreendidos, para afirmarmos a nossa aliança em Deus.